Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou Eduardo, mais conhecido como Dudu, numa prova, e vamos resolver mais uma questão de humanas. A questão da vez é uma questão da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, vestibular 2021.1. E a questão diz o seguinte, o texto da questão. Tendo sido os paulistas os descobridores das minas, o povoamento da região se fez inicialmente por elementos da Capitania do Sul, mas logo em seguida a febre do ouro empolgou a colônia, e, mal a notícia se espalhou, já levas de peregrinos se puseram em marcha, abandonando terras e cabedal em busca do metal precioso. Em poucos anos, o cenário brasileiro se modificou. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que os paulistas da região ali de São Paulo, da próxima de São Paulo, descobriram o minas de ouro e minas de diamante, né? Indo mais para o interior, ali em direção ao que hoje a gente chama de Minas Gerais. E que isso fez com que muitas pessoas de outras capitanias, que muitas pessoas de outras regiões, que diga, saíssem de seus locais e fossem ali em busca desse metal precioso, né? Isso empolgou a colônia inteira, e essa colônia inteira, pessoas vindas do norte, do sul, do nordeste, foram em busca desse metal precioso, tá? Não somente no Brasil, vai ter muitos europeus, portugueses que também vão se aventurar em busca desse metal precioso. Então o texto da questão está falando disso, está falando que de uma hora para outra, aquela região ali se tornou uma região atrativa para, para imigrantes virem, tá? Em busca desse metal precioso. Desse metal precioso. Bora lá. É, Entre as modificações ocorridas no Brasil no período referido, que período é esse? No período em que eu tenho o descobrimento das grandes reservas de metais preciosos no Brasil, tá bom? Ele diz: é possível mencionar, letra A interação regional e o aumento do uso de mão de obra indígena. Bora lá. Integração regional é questionável e aumento do uso de mão de obra indígena também. Por quê? Bora lá. Integração regional. É muito difícil ocorrer na América Portuguesa uma integração entre regiões. Por quê? Porque existia, nesse momento, algo chamado Pacto Colonial. Vocês se lembram o que era o Pacto Colonial? Pacto colonial. Quer dizer que a, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Só pode fazer comércio com a metrópole. No caso, as colônias portuguesas, no caso o Brasil, só podia fazer comércio com Portugal, né? Então, se no Nordeste produzia-se açúcar, no Nordeste eu tenho açúcar, tá? A abreviação de açúcar é AZ. E o, o Sudeste, né, as Minas Gerais, quisessem esse açúcar, estão precisando desse açúcar, o Minas Gerais não podia comprar diretamente do Nordeste. O Nordeste tinha que vender esse açúcar para Portugal, para que depois o Portugal mandasse o produto para Minas Gerais, né? Fizesse a cobrança dos seus lucros, tá? Então, era muito difícil ter uma integração colonial nesse momento por causa do pacto colonial, tá? Que definia que a colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Outro ponto principal é esse aqui, o aumento do uso de mão de obra indígena. O que vai ocorrer mais aqui nesse período é o aumento de mão de obra africana, tá bom? Então a gente descarta a letra A. Letra B. O crescimento urbano e a interiorização da colonização. É exatamente isso. O que acontece? Qual é o ciclo econômico anterior ao da mineração? É da cana-de-açúcar, né? E o que a gente tinha na cana-de-açúcar? A gente tinha um país rural, a gente tinha um país praticamente divididos em engenhos, tá? Então não havia grandes cidades. Por quê? Porque a elite estava toda espalhada. A elite tinha grandes pedaços de terra. Então, tem um tem uma pessoa muito rica que tem um grande latifúndio aqui no litoral do Nordeste, e a próxima pessoa rica vai estar a quilômetros de distância.
A outra pessoa rica vai estar a quilômetros de distância. Então a elite ela vai estar toda espalhada, porque cada um está no seu grande engenho. Então não há um local de que concentre pessoas, não há um local que concentre a elite, vamos falar assim. Então não vai ter a estrutura urbana, não vai ter teatros, não vai ter grandes praças, porque não havia essa concentração de elite, tá? Quando é que vai acontecer essa concentração de elite? No, no período mineiro. No período mineiro vai ter muita gente muito rica perto uma da outra. Então vai ter ricos perto um dos outros e eles vão começar a demandar estrutura urbana, vão começar a criar teatros, vão começar a criar cafés, centros de convivência, tá? Então o Brasil vai se tornando cada vez mais urbano, porque a concentração de pessoas com dinheiro, né, juntas. E pessoas ricas juntas atraem pessoas pobres também para trabalhar para essas pessoas ricas, né? Então vai haver também o florescimento do que a gente chama da classe média. A classe média no período anterior a esse que a gente está falando, ou seja, a classe média no período do ciclo canavieiro, é praticamente inexistente, porque a gente tinha na estrutura social lá da cana-de-açúcar, do ciclo da cana-de-açúcar, apenas o senhor de engenho, né, e a grande massa de escravos que trabalhava nesses engenhos. Já agora, no período da mineração, não. No período das Minas Gerais, não. Vai, vai haver um florescimento da classe média. Quem seria essa classe média? Seriam os professores, que agora vai ter escolas para ensinar o pessoal aquela elite. Vai ter médicos, que vai precisar de gente de médico, vai ter barbeiro, vai ter uma gama de profissões que era praticamente inexistentes ou bem escassas no período do ciclo da mineração. Então, o crescimento urbano e a interiorização da colonização está verdadeira. Interiorização da colonização já está bem nítido, né? Que a colonização do Brasil se interiorizou. Não está mais agora apenas no litoral brasileiro. Está mais para dentro, ali para Minas Gerais. Então, letra B, está verdadeira. Vamos ver as outras letras. Letra C. A profusão de alforrias aos escravos e o arrocho colonial. Arrocho colonial, sim. A gente pode dizer que a colônia, que o poder colonial, né, a coroa portuguesa arrochou a dominação colonial. Ficou mais ali, mais vigilante, mais esperta, começou a puxar mais, demandar mais, sugar mais, aumentou a exploração, sim. Isso está certo. Agora, a profusão de alforrias está errado, tá? O que é profusão? Profusão é uma explosão. Quer dizer que houve uma explosão de alforrias. As alforrias ficaram eh, cotidianas, né? Ficaram frequentes. E não houve isso, tá? Então o erro da letra C é justamente essa parte aqui da profusão de alforrias. Letra C é falsa. Letra D, o desenvolvimento da pecuária escravista e o renascimento agrícola. É justamente o contrário, né, minha gente? Vai ter um renascimento urbano. Ah, como a gente tinha comentado ali na letra B, vai haver um crescimento urbano, não um renascimento agrícola. Letra E. O incremento demográfico e o abandono da produção açucareira. O erro da letra E é esse aqui, abandono da produção açucareira. Porque o incremento demográfico vai haver sim, porque vai haver imigrantes vindos de fora do país, portugueses, imigrantes vindos das outras regiões coloniais, imigrantes vindos de outras regiões do próprio Brasil para buscar metais preciosos lá em Minas Gerais. Então, incremento demográfico tá certo. O erro da letra E, abandono da produção açucareira. Gente, a gente tem que ter noção de que os ciclos econômicos brasileiros, eles acontecem juntos, em maior ou em menor grau, tá? Quando se descobriu metais preciosos lá em Minas Gerais, não se abandonou a produção açucareira no Brasil. Gente, tem produção açucareira aqui no litoral do Nordeste brasileiro até hoje. Se você sair de Campina Grande, pegar a estrada e ir lá para João Pessoa, você vai ver que chegando em João Pessoa vai ter os grandes canaviais. A gente continua produzindo cana-de-açúcar, entendeu? Quando se descobriu Minas Gerais, não se abandonou a produção açucareira, não.
Ela continuou, continua até hoje, tá bom? Então ficamos com o gabarito letra B de bola.